Olá, meus futuros aprovados em concurso público. Como vocês estão? Eu sou o professor Baroni e vamos falar um pouquinho aqui sobre direito administrativo, matéria tranquila, fácil, muito de boa, sempre buscando, sempre visando a sua aprovação. Então, sem mais delongas, vamos começar falando dessa matéria super tranquila e falando das fontes do direito administrativo. O que seriam as fontes? As fontes do direito administrativo seria efetivamente onde o direito vai buscar ali toda a sua parte, vai buscar ali toda a sua essência, né? Onde ele vai se basilar para que ele possa se estruturar. E uma das características fundamentais é que as fontes não são as mesmas ou não são pesadas da mesma forma para todos os ramos do direito. Cada ramo do direito tem a sua estruturação, cada ramo do direito tem a sua valoração no tocante às suas, no tocante às suas fontes. Para o direito administrativo, ele é totalmente legalista, até porque o artigo 37, caput da Constituição Federal de 88, vai me dizer que a administração pública deve obedecer ao princípio da legalidade. Ou seja, ela vai me dizer de maneira expressa que a administração pública sempre vai agir de acordo com a lei. Ela somente pode fazer aquilo que a lei determina. Por isso, nós dizemos que a lei é a fonte primária do direito administrativo. E as outras são chamadas de fontes secundárias ou derivadas do direito administrativo. Então, essa é a principal diferença que a gente vai ter dentro do direito administrativo. Fonte primária do direito administrativo, a lei. Fonte secundária do direito administrativo, a gente vai ter a jurisprudência, a doutrina e os costumes. Vamos então entender o que é cada um dessas estruturas. Bom, vamos lá. Lei, fonte primária. Jurisprudência. O que significa jurisprudência? Jurisprudência, ela nada mais é do que o compilado de decisões reiteradas dos tribunais. Ou seja, a partir do momento em que os tribunais vão decidindo aquele assunto daquela determinada maneira, é que isso vai se formando a chamada jurisprudência. Então, jurisprudência nada mais é do que a forma como os tribunais vão decidindo sobre aquele assunto. A doutrina seria as anotações, seriam os estudos, os livros publicados, os artigos científicos feitos pelos estudiosos do direito. Então, essas duas aqui são efetivamente duas fontes muito utilizadas. Já os costumes, esses são a fonte menos utilizada. Os costumes nada mais são do que aqueles hábitos sociais que são levados em consideração, que são utilizados. Um único exemplo que eu consegui ver até hoje de costumes para o direito administrativo seria, por exemplo, em cidades, né, que um dos princípios que a gente vai ter é o princípio da publicidade, que fala que todos os atos praticados pela administração pública precisam se tornar públicos, e eles se tornam públicos publicando-se no Diário Oficial. Então, alguns municípios que não têm o hábito, que não têm o Diário Oficial, ela tem o hábito, o costume de afixar na sede da prefeitura e considerar-se publicado dessa forma. Então, esse é um exemplo da aplicação do costume. Então, lei é a lei propriamente dita, fonte primária. Jurisprudência, decisões reiteradas dos tribunais, considerada fonte secundária ou derivada. Doutrina, os apontamentos dos artigos científicos, os livros pelos estudiosos do direito. E os costumes, que nada é do que os hábitos, o costume efetivamente em relação a isso, também chamados de fonte secundária ou derivada. Entendidos? Então, vamos para o nosso próximo assunto. Bom, vamos falar agora
dos poderes da administração pública. O primeiro poder é o chamado poder discricionário poder vinculado. Bom, primeira observação. Eles não são poderes autônomos. Então, nem o poder discricionário, nem o poder vinculado são poderes autônomos, né? Eles são atributos de outros poderes. Bom, qual que é a característica? O poder vinculado, ele seria uma espécie de restrição. O que é essa restrição? Ela é chamada de restrição porque o legislador ele estabelece todos os requisitos do ato. Ou seja, não cabe nada, nenhuma possibilidade de escolha por parte da administração pública. Então, simplesmente está presente em lei, está previsto em lei que o poder vinculado e a administração pública ela é obrigada a editá-los, ela é obrigada a cumpri-los, sem que haja ali absolutamente nenhum tipo de escolha, sem que haja absolutamente qualquer tipo de apreciação. Então, o legislador estabelece os requisitos do ato, a administração pública edita o ato. Acabou. É simples assim, não tem nenhum tipo de escolha. Já o poder discricionário, ele seria uma espécie de prerrogativa. Por quê? Porque alguns, e repare que a palavra é alguns, não é tudo, alguns aspectos do ato serão apreciados pela administração. Então, repara a diferença. O poder vinculado, ele funciona quase que como uma restrição da administração pública, né? O legislador estabelece todos os requisitos do ato, a administração pública simplesmente o edita. Ao passo que no poder normativo ou regulamentar... Ih, falei tudo errado. No poder... Vamos de novo. No poder vinculado, não existe qualquer possibilidade de escolha da administração no tocante à edição do ato. O legislador simplesmente estabelece todos os pontos, todos os requisitos do ato, a administração pública cumpre aquilo ali. Ela edita o ato e pronto. Já no poder discricionário, alguns aspectos do ato serão apreciados pela administração pública no caso concreto. Exemplo, o legislador determina que em determinada situação a administração pública vai ter que agir daquela maneira. Acabou. O ato praticado vai ser daquela maneira. Ela simplesmente vai cumprir conforme determina o legislador. Ela não tem a possibilidade de escolha. Seria um exemplo seguinte. A legislação de trânsito fala que quando o seu veículo está com a placa impedindo de ler-se o que está escrito nela, o veículo deve ser simplesmente removido para o pátio da administração pública. Nesse aspecto, mesmo que seja limpo a placa, então imagina, o carro está vindo por uma estrada de barro, uma estrada visceral de barro, suja as placas de lama, cai na estrada principal, é parado uma blitz. E aí, mesmo que ele limpe as placas, a lei determina que o veículo deverá ser rebocado. Acabou. O ato é vinculado. O poder é vinculado.
Então, em virtude disso, todos os requisitos do ato foram determinados pela administração. A administração simplesmente edita, simplesmente pratica o ato. Não cabe qualquer tipo de análise por parte dela. Por isso que ele é uma restrição. Já no poder discricionário, o poder discricionário sempre decorre de lei. A lei permite que, em alguns aspectos, sejam apreciados pela administração pública. Alguns aspectos do ato administrativo sejam apreciados pela administração pública. Exemplo, imagine que numa determinada situação a lei fala que pode o fiscal ou adverter ou multar. Ela deu para o fiscal uma possibilidade de escolha, uma possibilidade de apreciação. Então, no poder vinculado, a gente pode simplificar isso dizendo o seguinte: no poder vinculado, não existe escolha. No poder discricionário, a lei permite a escolha. Lembrando que quem determina, quem dá a possibilidade de escolha, a possibilidade de revisão é sempre a lei. Entendidos? Então vamos continuar. O chamado poder normativo ou regulamentar. Bom, primeira coisa que a gente precisa estabelecer aqui. Vamos falar sobre os atos normativos, né? O que seriam atos normativos? Seriam atos com forças de lei. Atos com forças de lei. Os atos normativos originários, e existem os atos normativos chamados de derivados. Os originários é feito pelo poder legislativo. E os derivados é feito através de um regulamento do poder executivo. E aí isso precisa ficar muito claro com vocês. Por quê? Porque não pode, segundo o princípio da separação dos poderes, haver invasão de competência. Ou seja, os poderes derivados não podem trazer características dos atos normativos originários, senão estaria o poder executivo fazendo lei, e isso não pode acontecer. Então, os atos normativos derivados têm que ter certas características que os atos normativos derivados não têm. Vão para essas características. Bom, primeira delas, os atos normativos, deixa eu pegar outra cor aqui, originários, eles criam situações jurídicas novas. Situações jurídicas novas, ou seja, eles criam, eles extinguem, eles podem modificar direitos. Então, basicamente, eles podem criar, modificar, extinguir, alterar direitos. Já os derivados,
Eles não podem criar situações jurídicas novas. Os derivados, por sua vez, eles vão realizar normas para fiel execução da lei. Bom, vamos lá. O que é isso tudo que eu estou falando, afinal de contas? Vamos entender. Olha só, presta atenção. Então, eu tenho duas situações. Dois atos normativos. Os originários, que é a lei propriamente dita, feito pelo Poder Legislativo, e cuja característica principal dele é que ele vai poder criar situações jurídicas novas. Ou seja, a lei ela pode criar, modificar, extinguir, alterar direitos. A lei grava isso. A lei pode criar situações jurídicas novas, criar, modificar, extinguir, diminuir direitos. No tocante aos atos derivados, eles não podem fazer isso. Eles não podem criar, modificar, extinguir direitos. Ou seja, eles não podem criar uma situação jurídica nova. O que eles vão fazer é simplesmente regulamentar, o próprio nome diz, poder regulamentar, regulamentar a lei para que ela possa trazer os seus efeitos, para que ele possa garantir a fiel cumprimento, a fiel aplicação da lei. Quer exemplo? Vamos lá. Imagina o seguinte, olha só. O Código Penal brasileiro, a lei, poder originário, a lei, vai me dizer o seguinte: é crime o tráfico de drogas, ok? Com a pena de X a X anos. Então, o ato normativo originário vai me dizer que o crime de tráfico de drogas. Perfeito. Como é que eu vou colocar essa lei em prática? O que é droga? O Código Penal não fala. E drogas novas aparecem no mercado todos os dias. Aí surge o Poder Executivo valendo-se do seu poder regulamentar através de uma portaria do Ministério da Saúde que vai me dizer são considerados drogas. E aí ele faz o rol taxativo. Ou seja, esse ato normativo ou regulamentar, ele serviu só para garantir a fiel, a total aplicação da lei. A mesma coisa, diz uma lei, por exemplo, o seguinte: quando houver máquina caça-níquel, elas deverão ser apreendidas. Ok? Deverão ser apreendidas. E levadas para o local próprio e destruídas. Ok, qual que é o local próprio? O que é destruir? Eu posso aproveitar algum componente? Eu posso tirar os computadores e doar para uma escola? Então, nesse caso, pode um ato normativo derivado, ou seja, do Poder Executivo, um ato regulamentar, dizer, olha, o local que ela vai ser levada é para o galpão da prefeitura e a destruição se dará por a retirada dos componentes dela e aproveitamento de outras peças para o município. Então, repare que eu posso ter ali, simplesmente no poder normativo derivado, que é o que nos interessa efetivamente, a atuação do Poder Executivo para garantir pura e simplesmente a fiel execução da lei. Entendidos? Então, essa é a característica principal. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de regulamentos. Vamos lá. O segundo, que é aquele queridinho de ser cobrado em prova, esse aqui quase sempre é cobrado, é o regulamento autônomo. Bom, esse foi inserido pela Emenda Constitucional 32 de 2001. E se dá através do chamado decreto autônomo. Qual que é a característica desse decreto autônomo? O que ele fala?
esse aqui tem uma característica muito peculiar. Por quê? O decreto autônomo, ele não completa não desenvolve lei. Ele versa, ele trata sobre matérias não disciplinadas em lei. Então, essa é a característica dele. Ele vai tratar sobre matérias não disciplinadas em lei. Qualquer matéria? Claro que não. O rol dele de matérias que ele pode tratar é extremamente curto. Basicamente, o decreto autônomo vai poder falar apenas sobre a organização e funcionamento da administração pública e sobre extinção de cargos públicos quando vagos. Então, reparem, né, nós temos o regulamento autônomo que fala sobre o quê? Matérias não disciplinadas em lei. Qualquer matéria? Não. Quais são essas matérias? 1. Organização e funcionamento da administração pública. Isso pode ser feito por meio de um decreto autônomo. E 2. Extinção dos cargos públicos quando vagos. Cuidado com isso aqui, ó. É quando vagos. Entendidos? Então, essa segunda figura é a do regulamento autônomo. Bom, vamos lá. Vamos para o próximo. Os chamados regulamentos jurídicos ou normativos. Esse aqui em especial vai tratar da limitação dos direitos individuais em benefício do interesse público. A gente pode dizer que ele é voltado para fora da administração pública, né? Repara, enquanto esse aqui vai tratar, enquanto o regulamento autônomo vai tratar de coisas internas da administração pública, extinção de cargos, organização e funcionamento da administração, os regulamentos jurídicos ou normativos, ele é voltado meio que para fora da administração. É a limitação dos direitos individuais em benefício do interesse público. Então a gente pode falar que eles seriam as limitadoras de direito. E que, por característica, eles têm menos ou quase nenhuma discricionariedade.
né? Vale lembrar. Aí estaria muito vinculado, muito ligado ao poder vinculado. A administração pública determina o poder legislativo determina que seja realizado o ato e a administração pública simplesmente edita o ato. Então essa é uma característica dos regulamentos jurídicos ou normativos. Da mesma forma que eu tenho os jurídicos e os normativos, eu tenho os regulamentos administrativos. Esses vão tratar sobre a organização da administração e sobre particulares em submissão especial do Estado. Quem que são esses particulares em submissão especial do Estado? O que é isso? É aquele caso da concessão de serviço público, é o caso do particular que tem um contrato administrativo, é um regulamento administrativo que vai determinar isso. A nomeação de um servidor público também é um regulamento administrativo. Então, basicamente, essa submissão especial seria aqueles que possuem um vínculo jurídico com a administração pública. Ok? Então, ela serve para isso, para a organização da administração e para os particulares em submissão especial. Esse aqui já possui uma maior discricionariedade. Por que é maior discricionariedade? Porque seria aquele regulamento para dentro da administração pública. Ok? Bom, e quero chamar a atenção de vocês para o princípio da legalidade aqui. Por que eu tenho que falar do princípio da legalidade quando eu falo desses poderes normativos, de um modo geral, o poder regulamentar? Lembra disso, né, que nós falamos dos tipos de poderes normativos, né, o que pode ser constituído pelos poderes normativos, mas não podemos esquecer que, pelo princípio da legalidade, os atos normativos não podem contrariar a lei, não podem criar direitos, impor obrigações, criar, modificar, extinguir direitos, impor obrigações e afins. Então, isso é uma característica que precisa tomar um certo cuidado em relação a isso. Entendidos? Então, uma certa atenção com isso, um certo cuidado com isso. Bom, então o princípio da legalidade também deve ser observado aqui. E aí a gente entra sobre esses atos normativos, sobre esses poderes normativos, o seguinte: como é realizado o controle deles? Então vamos falar um pouquinho sobre o controle dos atos normativos, já que não pode haver em momento nenhum a usurpação do poder legislativo pelo poder executivo. Então, o primeiro que faz esse tipo de controle é o próprio poder legislativo. É o próprio poder legislativo. Ele pode sustar os atos que exorbitem sua competência. O que significa isso? Se porventura
o poder legislativo praticar um ato e esse ato exorbitar aquilo que é competência, ou seja, criar, modificar, extinguir direitos, necessariamente o poder legislativo pode sustar a eficácia e a validade desse ato, porque ele exorbitou a competência criando algo que não era necessariamente de competência do poder que não era de competência do poder executivo. Então esse ato vai poder ser sustado. E o segundo, pelo poder judiciário, né? Que aí ele vai fazer o controle de constitucionalidade, de qualquer ato normativo. Então, basicamente, quem exerce o controle dos atos normativos feitos pelo Poder Executivo é o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Tranquilos? Bem tranquila essa parte da matéria, só tomar um certo cuidado em relação a cada uma das estruturas que podem ser. Lembra, o decreto é exclusivo do chefe do Poder Executivo. Bom, vamos falar do nosso próximo poder, que é o poder hierárquico. Bom, para falar do poder hierárquico, a gente vai precisar falar de dois pressupostos da administração pública. Dois pressupostos basilares da administração pública. A hierarquia. 2, a distribuição de competências. Bom, primeiro ponto, a distribuição de competências. Essa aqui sempre decorre de lei. E a hierarquia, ela está ligada a dois conceitos: de coordenação e subordinação. Bom, o que seria isso? Vamos entender uma coisa. Distribuição de competências, a gente estaria falando muito necessariamente daquela questão de delegar, de avocar, de rever a atuação dos agentes. Não tá bom. Vou gravar essa parte de novo. Bom, vamos falar agora do poder hierárquico. O poder hierárquico, ele está ligado diretamente ao conceito de coordenação e subordinação das estruturas da administração pública. De coordenação e subordinação das estruturas da administração pública.
com qual finalidade que ele está ligado a isso? Ele está ligado a isso numa busca pela unidade de direção. Bom, ou seja, se eu estou falando do poder hierárquico, eu estou falando de coordenação e subordinação efetivamente entre as estruturas. Então ele vai ter algumas características. Bom, vamos lá as características dele. O poder hierárquico vai exercer de forma necessária e permanente. É a primeira característica dele. Segunda característica, coordena, subordina os órgãos e gradua a competência. Então, o poder hierárquico, coordenação e subordinação, buscando uma unidade de direção, tem por características: é necessário e permanente, coordena todas as estruturas, subordina e gradua a competência dessas estruturas. Bom, essa é uma característica que a gente vai verificar em relação a eles. E claro, quando eu estou falando que é necessário e permanente, é porque sempre vai ter que existir uma hierarquia e essa hierarquia vai impor uma graduação de competências. Agora, o interessante é o que decorre do poder hierárquico. Vamos falar do que decorre dele. A relação de competência, a possibilidade de avocar, chamar para si a competência ou de delegar competência. A tutela, a possibilidade de rever a ação dos agentes subordinados. De dar ordens e de controlar. Então, basicamente, ele vai ter essas três funções. Vai verificar a relação de competências, essas quatro, né? Avocar e delegar, a tutela, que seria rever a atuação dos seus agentes, dar ordens e controlar. Ok? E o poder disciplinar. Bom, o que a gente pode falar do poder disciplinar? Ele pode apurar infrações, aplicar penalidades, para quem? Para servidores e a pegadinha de prova. E aquelas pessoas sujeitas à administração pública. Tipo quem? Aquele que tem um contrato administrativo, aquele que está com um regime de concessão, permissão ou autorização. Então, essa é uma característica. Entendidos? Claro, a gente pode chamar a atenção aqui para vocês que o poder disciplinar ele decorre do poder hierárquico.
né? Ele decorre do poder hierárquico. Ou seja, por que eu estou chamando a atenção disso? Porque para aplicar uma penalidade, necessariamente tem que haver uma hierarquia. E aí, nesse caso, não há uma opção de punir ou não punir. Então, o poder disciplinar decorre do poder hierárquico, ok? E vale a pena chamar a atenção que o poder disciplinar ele é o que a gente vai chamar de limitadamente discricionário. Por que é limitadamente discricionário? Porque não há aqui a opção de punir ou não punir, mas sim na aplicação da penalidade é que deve se levar em consideração alguns elementos discricionários. Por exemplo, o Estatuto do Servidor Público Federal, a Lei 8.112 de 90, ela vai falar que na aplicação da penalidade deve-se considerar a natureza, a gravidade, os danos, e ainda ela tem algumas expressões abertas como falta grave. E aí sim ela vai ter uma certa discricionariedade na aplicação desses elementos. Mas em relação a punir ou não punir, não existe discricionariedade para o poder disciplinar. Entendidos? E o último poder que a gente fala é sobre o poder de polícia. Bom, o que seria o poder de polícia? Vamos lá. O poder de polícia, por definição, ele seria a atividade do Estado que consiste em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público. Mas calma, esse restringir, limitar o exercício dos direitos individuais, ele se faz quando está em efetividade, quando se tem... Muito ruim. Bom, o que é o poder de polícia? Vamos lá. O poder de polícia, ele é a limitação de direitos individuais em prol do interesse público. Bom, eu tenho, por exemplo, o direito de montar um estabelecimento comercial, de ter a minha livre atividade econômica segundo a Constituição. Mas não é bem assim. Eu preciso de um alvará da prefeitura, e ao qual eu vou ser o alvará da prefeitura que vai me dizer que naquela região quais atividades eu posso desenvolver. E eu vou ser fiscalizado pela prefeitura para verificar se o meu estabelecimento está cumprindo aquilo ali. Esse é o poder de polícia. É o poder de limitar determinados direitos, de fiscalizar a atividade exercida pelo particular em prol do interesse público. E ela carrega uma série de características. Que características são essas que ela possui? A discricionariedade, ela pode escolher aonde atuar, como atuar. A autoexecutoriedade. O que é autoexecutoriedade? Se a administração pública for lá e te aplicar uma multa, uma penalidade, fechar o seu negócio, ela tem poder para tanto. Ela pode limitar o exercício de direitos individuais sem ter que recorrer a outros poderes. A exigibilidade.
né? Pode exigir determinada conduta do administrado, a coercibilidade, que é a aplicação de uma penalidade, de uma punição a ele, e a chamada atividade negativa. O que é essa atividade negativa? É obrigar de não fazer por parte de um particular. Ele se abster de praticar determinada conduta em prol do interesse público. Então, essas são as características que ele tem. Por outro lado, o poder de polícia tem os seus limites. Quais são os limites que ele tem? A legalidade só pode agir quando previamente estipulado por lei, e ele tem que ter competência, ou seja, praticado por um agente competente, tem que ter um motivo, a forma, um objeto lícito e uma finalidade específica. Ou seja, só é válido quando praticado por agente competente, ou seja, que tem atribuição para o desenvolvimento daquela atividade, tem que apresentar um motivo, a forma tem que estar prevista em lei, o objeto tem que estar lícito e tem que atender a finalidade, que é o interesse público. Esses são os requisitos para a atuação do poder de polícia da administração pública. Bom, meus caros, estes os pontos principais que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje. Espero que tenha sido de grande valia. E lembrem, eu quero ver a sua aprovação. Um grande abraço e fiquem com Deus.